para celebrar o Senhor e adorar o Senhor de nossas vidas. Então, com esse sentimento, eu convido você a se colocar de pé e vamos juntos estarmos declarando: bom estarmos aqui, louva a Deus. Possa ouvir a tua doce voz. É o que nós pedimos, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. E assentados, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 12 ao 31. Primeira carta de Paulo, Igreja de Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim como o corpo
membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber em um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a eles damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagre, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam a todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu quero repetir o finalzinho do versículo 25, que diz: coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Na sua Bíblia talvez esteja escrito como título a unidade orgânica da igreja. E orgânica é aquilo que é natural, aquilo que é original. E essa palavrinha unidade, talvez você já ouviu várias vezes aquela explicaçãozinha do saco de batata. Um saco de batata cheio, as batatas estão unidas, estão em união. Mas quando nós cozinhamos e faremos um purê, aquele saco de batata se tornou uma única coisa, uma unidade. Mas quando nós olhamos no saco de batata, nem todas as batatas têm o mesmo peso, o mesmo tamanho, nem todas elas são lisinhas, né? Umas têm a casca mais cascuda, mais quentinha. O saco de batata tem essa diversidade, mas quando são cozidas e espremidas, elas se tornam iguais. Assim é a igreja do Senhor, meus irmãos. Nós somos de culturas diferentes, criados de maneira diferente, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas brancas, pessoas negras, sergipanos, cariocas, manauaras, paraenses, catarinenses, tudo isso é a igreja do Senhor. E como essa convivência é possível? Através de Cristo. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é o mesmo para todos. E através de Cristo Jesus,
nós nos tornamos uma unidade. Um só corpo nas nossas diferenças. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, vai dizer que vós sois revestidos de Cristo. E eu ouvi uma explicação desse texto, ele vai dizer que quando Deus olha lá no trono, ele olha para a sua igreja, ele não vê a Silvana, ele não vê a Joyce, ele não me vê, ele não vê você, mas ele vê Cristo em você. Por isso nós somos um. Apesar das nossas diferenças, em Cristo nós somos. E louvado seja você, porque você em Cristo é um seu irmão. Porque você é importante no corpo de Cristo. E assim como você é importante no corpo de Cristo, o corpo de Cristo também tem que ser importante para você. Por isso, nessa manhã, nós vamos estar orando pela família da igreja, orando pela igreja como um todo, por todos aqueles que compõem essa igreja, para que o Senhor nos fortaleça, para que a cada dia mais o Senhor nos encha com o teu Santo Espírito, que o Senhor desperte a cada dia mais em nós esse cuidado uns com os outros, porque como nós lemos, para que os membros cooperem um com os outros, sendo cuidado em favor um dos outros. Se um sofre, todos sofrem, mas se um alegra, todos se alegram. E louvado seja você. Por isso eu queria convidar vocês, se for possível, formem grupos de 4 irmãos, esteja orando pela vida da igreja, e podem orar de maneira que o outro escute, não tem problema. Pelo menos um irmão do grupo esteja orando, esteja intercedendo pela igreja. Formem aí grupos de 4, nós estaremos orando aqui na frente também. Quando nós tivermos terminado, nós vamos iniciar uma canção, conforme a igreja for terminando de orar, também entre na canção e comece a estar orando assim. Vamos lá, grupos de 4, os meus irmãos. Hoje está um dia bonito, ninguém está cansado, está começando um dia na casa do Senhor, vamos estar buscando a presença do nosso Deus.
nossas vidas, em nossas casas, na tua igreja que se reúne neste lugar, na certeza de que tu estás entre nós. Pai, tu conheces as nossas necessidades, tu conheces cada lar aqui representado. Tu sabes, ó Deus, daquilo que nós precisamos antes mesmo do abrir das nossas bocas. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que Tu estejas abençoando cada vida, cada entrou neste lugar, que Tu possas estar invadindo cada coração, que a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar inundando cada ser, e que aqui, ó Pai, nós possamos, Senhor, nos alegrar da Tua presença, como Teu povo, como famílias, que nós possamos sentir a paz de Cristo que excede a todo entendimento humano, e que nós tenhamos o anseio e o desejo de buscar cada dia mais estar diante de Ti. Abençoe o Teu povo, ó Pai. Pai, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz através das canções, através da Tua palavra, através da comunhão, Senhor, que teremos neste dia. Que tudo aqui glorifique e exalte o Teu santo e excelso nome. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por tudo que Tu já começou a fazer entre nós. Na certeza, Pai, de que Tu ainda hás de fazer muito mais pela vida de cada filho Teu reunido neste lugar. Agradecemos-Te no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós oramos uns pelos outros. Agora nessa canção você vai dar um abraço para o seu irmão. Você vai sair dos seus lugares. Vamos estar nos confraternizando na presença do nosso Deus.
a maravilhosa graça de nosso Deus. Enquanto nós estivermos louvando essa canção, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, seja trazendo assim ao gasofilaço. Tomou a cruz em meu lugar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Talvez se tornou uma cena tão comum aos nossos olhos, mas eu sempre costumo pensar que a morte de Cristo na cruz é uma cena de terror. E Ele fez isso por te amar. Ele assumiu esse sofrimento por te amar. E hoje você pode celebrar a graça maravilhosa de Jesus.
Por isso, apesar das dificuldades, dos problemas que passamos neste mundo, nós celebramos ao Senhor. Nós louvamos o teu santo nome, porque nós caminhamos não pelo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. E nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, aquele que nos redimiu, que nos lavou, que nos purificou, para um dia nos buscar e levar para junto com Ele, desfrutarmos do Reino Celestial. Vamos cantar, vamos estar louvando a Deus com essa canção que no coro diz: não caminhamos pelo que vemos, tudo que move é o que nós vemos.
seu nome será para sempre. Por isso que no texto que nós lemos vai dizer que o cabeça da igreja é Cristo. É Ele que guarda a sua igreja. É Ele que defende a sua igreja. É Ele que vai à frente da sua igreja. Se a existência da igreja dependesse de homens, a igreja havia morrido. Mas quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. Ao longo da história, os cristãos foram massacrados. E a igreja continua avançando. Na Nigéria, milhões de cristãos estão sendo mortos. E a igreja continua a avançar. Porque homem nenhum pode parar a igreja do Senhor. Porque é o Senhor que aguarda. É o Senhor que livra. E para nós cristãos, a morte em si não é o fim. Mas é a nossa vitória. Porque com Ele estaremos por toda a eternidade. Amém? Quero convidar o pastor Rafael de nossa conduzir a nossa oração, nos preparando para o momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, tu és o nosso Deus forte, tu és o nosso príncipe da paz, o Senhor é aquele que governa, que reina sobre todas as coisas, o Senhor é aquele que tem a nossa vida, a tua igreja nas tuas mãos, e nós sabemos que não há outro nome que foi dado para que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E a certeza que nós temos é que, de fato, o Senhor reina, o Senhor é o verdadeiro Deus do nosso mundo, e a vitória do Senhor não será feita, já foi feita na cruz do Calvário. É por isso que a igreja pode avançar, a igreja pode perseverar na palavra, a igreja pode viver em comunhão, a igreja pode ter a certeza que as suas orações serão atendidas. Nós podemos a cada semana nos reunir, compartilhar a tua palavra, partir o pão, porque o Senhor já é rei sobre não só as nossas vidas, rei não só sobre a igreja, mas rei sobre todos os governos, todos os domínios. O Senhor é rei na nossa vida, mas o Senhor também é rei no inferno. O Senhor é o rei sobre todas as dimensões da vida, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já conquistou a nossa vitória. E que a cada dia, como igreja, possamos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é bendito, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e mesmo sendo indignos, mesmo sendo pecadores, no nosso coração, que as nossas bocas possam se abrir e declarar que o Senhor é santo, 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 que o Senhor reina sobre todas as coisas e que o Senhor está aqui, neste momento, pronto a continuar falando ao nosso coração. Por isso nós te louvamos, Jesus, porque sabemos que nada merecemos, mas quando a gente para para contar as suas bênçãos, a gente percebe quantas e quantas e quantas bênçãos, graças e mais graças, providência e mais providência, intervenção e mais intervenção o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que cada irmão e cada irmã tenha o seu coração pulsando nessa verdade, que a igreja é do Senhor, que nós somos famílias benditas do Senhor, e que assim nós possamos servir ao Senhor até o Senhor nos chamar ou o Senhor voltar, que nós possamos declarar e ficar a bandeira do Evangelho em todo lugar, declarando que Jesus, não César, que Jesus e não os poderes deste mundo é o verdadeiro rei de toda a existência, porque nós sabemos que não há um único centímetro quadrado, Deus, que não pertence ao Senhor. É em nome de Jesus que nós te louvamos. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a graça do Senhor é algo presente em nossas vidas, para que estarmos aqui reunidos para adorar, para exaltar, para
para juntos bendizermos aquele que é o nosso Salvador. Também é bom ver muitos irmãos que nos visitam nessa manhã. Vocês que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Gislaine, pastora da igreja. E também, quero dizer que cada um de vocês é muito bem-vindo neste lugar. Aqui nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor Jesus, o único digno do nosso Senhor e também do nosso Salvador. Queridos, nós estamos nesta manhã celebrando um dia muito especial que para nós como igreja é importante demais, que é o Dia da Família. Não é uma data no calendário, mas é uma data que nós como igreja decidimos celebrar. Não precisamos esperar datas especiais para celebrarmos a família, mas nós podemos a qualquer tempo, em qualquer momento, cultuar ao nosso Deus e dar graças por aquilo que Ele tem feito em favor de nós. No último dia 12 foi o Dia das Crianças e isso nasceu justamente por esse fator. No mês de outubro, Dia das Crianças, mas nós não queríamos fazer algo especificamente para as crianças, apesar de que elas são o que de mais importante, eu creio assim, no reino de Deus, porque das tais é o reino de Deus. Mas é um dia que nós queremos celebrar junto com os nossos filhos, adorar a Deus e dizer que nós sim somos a família bendita do Senhor. Então tenha essa consciência em seu coração. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o Espírito Santo de Deus, ele se revela aos nossos corações, não só de forma extraordinária, mas muito mais de forma ordinária. Em todas as coisas, Deus se revela aos nossos corações por intermédio da sua palavra, por intermédio do sol que nasce, da chuva que cai, por intermédio, obrigada, Vera, por intermédio de todas as coisas boas que nos acontecem todos os dias e que nós nem nos apercebemos. A saúde, que nós só damos valor quando nós a perdemos. O alimento na mesa, que só damos valor quando nós não temos. A roupa que nos aquece, que só damos valor quando realmente nós precisamos. Mas a gente precisa aprender a ser gratos a Deus pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Das coisas mais simples, as coisas mais extraordinárias. E eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã exatamente a respeito disso. Você é uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa incomum. Aliás, eu sou uma pessoa comum, mas nós podemos fazer da nossa vida algo incomum. Eu sou comum, você é comum, mas nós podemos fazer da nossa vida algo incomum. A palavra do Senhor, e por isso eu falei a respeito de como Deus direciona todas as coisas. Pastor Rafael não sabia o texto que eu iria pregar. Sabia, pastor? Apesar de nós termos nos encontrado ontem à noite, mas ele não sabia do texto que eu iria falar nesta manhã. Mas na sua oração, ele falou sobre as características da igreja do Senhor Jesus Cristo. Da igreja nascente de Jesus Cristo, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que é exatamente o versículo que eu estarei conversando com os irmãos. E se vocês prestaram atenção na oração do pastor Rafael, ele citou exatamente este versículo, o versículo de número 42, que nos diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão
nesta hora, Pai, nós venhamos nos aquietar diante da Tua presença. E que aquietados diante de Ti, o Teu Espírito possa sussurrar aos nossos ouvidos a Tua vontade e o Teu querer, como igreja, como pessoas, como famílias, as quais Tu tens separado para o louvor da Tua glória. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, gente comum com uma vida incomum. Se pararmos para pensar desde os primórdios, desde a criação, nós vamos entender que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, ela é composta por pessoas ou por gente comum. Por pessoas as quais Deus escolheu, as quais nos é revelado por intermédio da palavra, que humanamente falando, algumas delas não tinham nem mesmo algumas características que, se fossem para serem escolhidas, nós as escolheríamos. Mas Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, decidiu escolher pessoas comuns como eu e você. Homens e mulheres que foram tocados pela graça e que passaram, de certa forma, a viver uma vida totalmente incomum. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver que desde o Pentecostes, Deus ele tem transformado aquilo que é ordinário em extraordinário. E não pela força ou pelo talento do ser humano, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. João Calvino, ele dizia, ou ele nos lembra, aliás, que a igreja é a mãe dos crentes, ou a igreja é a mãe dos cristãos. E ninguém pode ter a Deus como pai se não tiver a igreja como mãe, porque é exatamente na igreja que Deus gera filhos, pela graça, pelo poder da sua palavra, e nos educa a uma vida madura, rumo à maturidade. Quando nós nos assentamos aos pés do Senhor e nos dispusemos a aprender a ouvir da sua voz, quando nós temos corações ensináveis para que, através da palavra, sendo orientados, nós passemos a viver essa vida em comum revelada nas Escrituras Sagradas. Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 2, no verso 42, vai nos falar a respeito da comunidade dos novos convertidos. Na igreja que nasceu e na igreja que aprendeu a viver de acordo com os ensinamentos, de acordo com a doutrina dos apóstolos, a igreja que percebeu a necessidade da vida comunitária no partir do pão e também nas orações. E esses são 4 pilares extremamente importantes para compreendermos a nossa vida como filho de Deus. Primeiro pilar é a aprendizagem. Nós precisamos aprender a cada dia com as sagradas letras como vivermos uma vida ética, como vivermos uma vida de acordo com os princípios e também de acordo com a lógica do reino de Deus. O princípio da comunhão. E eu digo que esse princípio nós, como segunda igreja, sabemos muito bem, porque nós aprendemos com Jesus que na partilha a bênção do Senhor ela é dispensada sobre as nossas vidas. Que na comunhão o Senhor ele ordena sobre nós a sua bênção, assim como o salmista no capítulo 133 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam em união. E aí ele continua dizendo: porque ali o Senhor ordena a sua vida, a sua bênção para sempre. Também nesta igreja, eles aprenderam o significado real do partir do pão e a essência verdadeira
comum de Deus em suas vidas, em suas famílias, em sua comunidade de fé e também na sociedade onde eles estavam inseridos. Queridos, a espiritualidade cristã genuína, ela nunca está divorciada do conhecimento das Sagradas Escrituras. E isso é algo que nós precisamos ter claro na nossa mente e também no nosso coração. Martin Lloyd Jones, ele afirmava que o cristianismo não é apenas nós sabermos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, mas é nós crescermos até a estatura da plenitude de Cristo. É nós desejarmos conhecer a sua vontade para que cada vez mais nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. Portanto, é necessário nós termos constância, é necessário nós nos esforçarmos para cada vez mais nos transformarmos à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós vivemos em uma era de infantilização espiritual e isso é necessário falar para a igreja. Nós vivemos uma era onde, por vezes, muitos buscam experiências emotivas sem qualquer tipo de profundidade bíblica, sem qualquer tipo de experiência real e concreta com o Deus que se move no ordinário, que se move no cotidiano, com o Deus que vive em nós e que precisa ser refletido através de nós em nosso dia a dia. Outros, por sua vez, buscam uma vida com Deus, acumulam termos teológicos, vivem de um discurso eloquente, mas nem sequer têm uma experiência cujo coração é transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Portanto, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Portanto, nós precisamos sim buscar uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, uma vida de profundidade. Nós precisamos permitir que esta palavra transforme as nossas vidas de uma maneira que no ordinário Cristo seja manifesto de forma extraordinária através da vida dos seus discípulos, através da vida das suas discípulas. Porque a vida em comum, ela começa quando nós somos governados pela palavra de Deus. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. É saber responder qual é a razão da nossa fé. É compreendermos de fato e de verdade o que Cristo fez por amor a nós na cruz do Calvário. Uma vida em comum é conduzida pela comunhão solidária, porque eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles tinham prazer em conviver com os irmãos. Eles tinham o prazer de ter próximos a eles aqueles que partilhavam da mesma fé que eles possuíam. A palavra koinonia, que também vem do grego, expressa esse vínculo espiritual que une os filhos de Deus em amor, que une os filhos de Deus em serviço mútuo. Os primeiros cristãos, eles não apenas frequentavam os cultos juntos, mas os primeiros cristãos, eles compartilhavam a vida no todo. Eles compartilhavam dos seus bens, eles compartilhavam dos seus afetos, eles compartilhavam das suas alegrias, eles compartilhavam das suas
porque a comunhão solidária, de acordo com os princípios bíblicos, é sim um reflexo de um coração transformado. Desde pequena, minha mãe dizia que muitas vezes nós vivemos naquela ideologia de que, eu vou usar uma expressão que ela usava quando éramos criança, que dizia: farinha pouca, completas aí? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa não é a lógica do reino. Essa é a lógica do mundo. Porque a lógica do reino é eu primeiro servir, para depois eu servir. Porque quando o nosso coração está disposto a viver esta realidade, aí sim nós podemos dizer que compreendemos os valores do reino de Deus. Compreendemos a realidade desse reino, que deve sempre nos fazer um olhar ao outro com amor, com compaixão e também com misericórdia. O texto continua nos afirmando que eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, mas algo muito precioso também nos diz que eles perseveravam no partir do pão. O partir do pão se refere tanto à ceia do Senhor que nós desfrutamos no domingo passado, quanto ao partilhar cotidiano das nossas refeições. Os primeiros cristãos, eles entendiam, e eu também entendo dessa forma, e eu tenho dito isso muitas vezes aqui na igreja, que toda mesa ela pode se tornar um altar. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, que repreendeu os seus discípulos quando eles dispensaram aquela multidão, ou tentaram dispensar a multidão, e a resposta de Cristo foi: dai-vos vós mesmos de comer. A mesa se torna um altar quando nós entendemos o princípio e a lógica do reino de Deus. Nós não expelimos, nós atraímos. Nós não fazemos acepção de pessoas, mas nós amamos as pessoas de fato e de verdade. E a expressão deste amor precisa ser de forma prática, vivencial, de forma que no meu cotidiano, no meu dia a dia, as pessoas sintam-se atraídas, não pelo meu amor, mas pelo amor de Cristo que se manifesta através da minha vida. Porque, meus irmãos, se for apenas eu, pobre, miserável e pecadora que sou, mas a graça de Cristo Jesus me alcançou. E por esta graça, por eu olhar o que Ele fez pela minha vida, eu compreendo o que Ele ou o que eu preciso fazer pela vida do outro. O partir do pão é algo que nós vemos revelado na palavra de Deus. Algo que nós vemos na ceia do Senhor como um meio de graça, onde Cristo, pela fé, Ele se faz presente entre nós. Mas o partir do pão também é um lembrete para todos nós
que não busca a Deus e que não se dobra aos preceitos de Deus. A oração não é uma mera formalidade, mas a oração é a graça de Deus que nos permite nos achegar à sua presença. A graça de Deus que, por intermédio de Cristo, nos deu livre acesso ao Pai. E por isso nós podemos falar com o Senhor. A igreja primitiva era uma igreja poderosa em todas essas características, porque ela era uma igreja ajoelhada, ela era uma igreja submissa, ela era uma igreja humilde, ela era uma igreja disposta a viver a realidade do reino. E por isso que enquanto aqueles irmãos oravam, o Senhor lhe acrescentava no meio deles, dia a dia, os que iam sendo salvos. Portanto, irmãos, a oração, ela nos reorienta. A oração, ela nos humilha. A oração, ela nos conduz à total dependência de Deus. Que nós possamos, ao olhar para a essência da igreja primitiva, desejar isso para a nossa realidade. Para a nossa vida comum ser transformada numa vida em comum. Para que o ordinário da nossa vivência se torne extraordinário. Porque nós somos a comunidade de pecadores regenerados, que pelo dom da fé vivem para proclamar o Evangelho da graça até que Cristo Jesus venha, até que Jesus volte. E ser gente comum, com vida em comum, é viver a lógica e os princípios do reino dos céus. E de forma prática, eu gostaria de terminar citando o Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando diz Jesus aos seus filhos: vinde, adentrai no reino que vos está preparado. E sabe por que Jesus falou isso? Porque ele continua ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dizendo: pois quando tive fome, vocês me deram de comer. Pois quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Pois quando me viram nus, vocês me vestiram. E quando eu era apenas um estrangeiro, vocês me acolheram em suas casas. Portanto, vinde benditos de meu Pai, adentrai no reino que vos está preparado. De forma prática, o Senhor Jesus ele nos ensina qual é o nosso dever diante do reino e diante da lógica deste reino, do qual eu e você fazemos parte. É dar de comer aquele que tem fome, é dar de beber aquele que tem sede, é vestir aquele que está nu, e é o acolher os estrangeiros que estão sozinhos, os estrangeiros que passam por dificuldades, os estrangeiros que muitas vezes não têm onde encostar a própria cabeça. Assim como Jesus Cristo no passado também foi um estrangeiro, nós vemos que muitas pessoas se encontram nessa mesma condição. Portanto, meus irmãos, neste momento de celebração comunitária, de vivência espiritual, de realidade lógica do reino dos céus, que está entre nós precisamos aprender e a entender que um dos critérios do julgamento de Jesus em relação àqueles que adentrarão ao reino dos céus é para aqueles que olham para o outro com misericórdia e com compaixão. Um coração disponível, um coração pronto a viver o Evangelho da cruz. O Evangelho que se entrega, o Evangelho que se doa, o Evangelho que se sacrifica, o Evangelho que nos mostra um caminho sobremodo excelente. O mundo prega que nós precisamos pensar em
um evangelho de entrega, um evangelho que mostra no ordinário aquilo que nós já experimentamos de forma extraordinária, que é a salvação na pessoa de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus nos ajude. Nós cantamos uma música que diz assim: dá-me um coração igual ao teu. Nós levantamos as nossas mãos e nós declaramos isso com as nossas palavras, que nós não somos uma igreja mentirosa. Que o nosso coração seja igual ao coração de Cristo. Um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto realmente a viver como Cristo viveu entre nós, porque o nosso Mestre ele já nos ensinou como nós devemos nos comportar diante da ética do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme a cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Vamos orar e agradecer ao Pai. Pedindo que o pastor Rafael venha para a frente, agradeça a Deus. Nós estamos partindo para o encerramento. Nós temos aí meia hora ainda para nos organizarmos, para posteriormente desfrutarmos daquele almoço gostoso. A lógica do reino de Deus é essa. Quando nós estamos reunidos aqui, assentados, desfrutando deste momento tão precioso da nossa vida cristã, muitos irmãos estão ali trabalhando, se dedicando, estão servindo com amor, com alegria e com disposição. Para olharmos esses exemplos, nós também possamos entender que nós podemos agir da mesma forma, servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração e disposição do nosso ser. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque de fato é um privilégio. Um domingo bonito como esse, ouvir a tua voz, ter a tua palavra aberta diante de nós e sermos alimentados por ela, consolados, mas também confrontados, animados, mas também desafiados. Por isso nós te pedimos, Senhor, que diante da tua palavra, o Senhor nos ajude para que a gente possa de fato perseverar, dedicar a nossa vida como igreja na tua palavra. Por isso que venhamos a amar a tua palavra, ler a tua palavra, meditar na tua palavra, saber que ela de fato é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é mais doce do que o favo de mel. Que possamos, ó Deus, de fato viver a comunhão que vai além de apenas um cafezinho, às vezes no final do culto, uma conversa superficial, um cumprimento, mas que a gente possa realmente viver a vida comum, de compartilhar as nossas alegrias, mas também de compartilhar as nossas tristezas, de nos alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram, de dividir o peso da nossa existência e como igreja possamos viver essa comunhão que já sentimos aqui. Comunhão é essa que sabemos que o Senhor também, como um Deus que é trino, também vive. Que possamos, ó Deus, compartilhar a cada dia também o desafio de partilhar a mesa da ceia do Senhor, que nos lembra que não somos dignos, que nos lembra que é por pura graça, e como ouvimos aqui, que possamos fazer da nossa mesa um altar, que possamos fazer das nossas conversas um momento para lembrar da tua graça, do teu amor, para colocar os nossos olhos em ti, Jesus. E que possamos, como igreja, orar crendo que o Senhor pode fazer, como a tua palavra mesmo diz, infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou podemos imaginar, de acordo com o teu poder, Jesus, que opera em nós. E como igreja, possamos, ó Deus, experimentar o poder da tua ressurreição. E como igreja, em todas as áreas, como igreja, possamos ver essa igreja crescer, explodir, que cada família seja
possa testemunhar que aqui neste lugar há uma igreja que persevera, uma igreja dedicada, principalmente porque é o Senhor que faz isso. É graça do Senhor, é poder do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado pela vida da pastora Gislaine, que ao longo de tantos anos tem aberto a tua palavra e tem sido voz do Senhor na nossa vida. Que o Senhor abençoe os presbíteros desta igreja, para que nós venhamos continuar nos dedicando àquilo que realmente é essencial. Abençoa as diaconisas, os diáconos da tua igreja, que mostram para a gente que o lugar maior do teu reino é aquele que serve, é aquele que às vezes fica por último, para que outros possam ser servidos. Que saiamos daqui com o nosso coração desejoso de ler a tua palavra, de orar mais, de não faltar ao culto, de estar presente, sabendo que o Senhor está conosco sempre. Nos ajuda, assim nós oramos em teu nome, Senhor, gratos pelo privilégio e também pela responsabilidade. Nos ajuda a no mundo refletir a tua glória e o teu amor sobre a vida daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que estão cansados. Que possamos todos ouvir e ser canal do Senhor para dizer a todos eles: vinde, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão aflitos, porque em Jesus nós temos alívio e descanso para a nossa alma. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos gratos. Amém e amém. Nós estamos passando esse encerramento, agradecendo a todos, que estão nos visitando nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um momento agradável junto com a igreja do Senhor. Quero estar passando algumas orientações rapidamente para os irmãos. Em primeiro lugar, Deus presbítero Felipe Fetibé. Aqueles irmãos que precisam acertar o almoço, procurem o presbítero Felipe, né? Ele que está responsável por recolher os valores, né? Segunda coisa, a proposta do conselho é que nós tivéssemos um dia de comunhão, de conversa, né? Não era a proposta que a gente viesse aqui apenas almoçar e fosse embora. Então, fique tranquilo. Almoce, continue nas dependências da igreja, esteja conversando, esteja trocando uma ideia, seja rindo, seja se alegrando. Se você for dominó, jogue dominó. Faça um dia agradável na presença do nosso Deus. Segunda coisa, em relação aos brinquedos, nós temos uma cama elástica e um escorrega inflável, né? Nós não temos uma pessoa específica para ficar cuidando. Então, o pessoal ajuda dos irmãos. As crianças da idade do Samuel, José e a Laura podem ficar até 3 na cama elástica. Da idade do Daniel e do José, 2. E os adolescentes também podem pular 2. No escorrega inflável, apenas um por vez. Sobe, desce, depois o outro. Então, os irmãos que estiverem por perto, esteja nos ajudando nessa organização das crianças. Porque a gente fica empolgado e escreve tudo junto, né? Samuel, os irmãos conhecem que ele é um crequeiro, né? Então, ele nos ajudando nessa situação. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer para os irmãos: as válvulas dos nossos sanitários apresentaram defeito de fábrica. Então, os irmãos, ao utilizarem, verifiquem se não está vazando. Esteja nos ajudando nisso, para o conselho estar providenciando o conselho durante a semana. Mas enquanto isso não acontece, verifique, né? Usou, puxou vazaram a peça, até que pare de vazar. Peça a ajuda dos irmãos nesse sentido. Vamos aguardar com paciência os irmãos estarem liberando o almoço para todos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos ouvir a bênção apostólica, nós estaremos cantando o tríplice amém e o pós-noite. Igreja do Senhor Jesus, essa é a bênção, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a coragem de Deus nos sustente e a paz de Deus nos envolva. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Cristo será sempre nossa
este primeiro, que será muito